ouvir a voz do Salvador. Hebreus 4, 14 a 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Obrigado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, juntamente ao trono da graça, a socorro em ocasião oportuna. Irmãos, eu não sei se você é igual eu em tudo. Obviamente todos nós somos diferentes, mas eu sei que você é pecador como eu. Então nisso somos iguais. Eu não sei como é que você reage quando para estar no instante assim. Às vezes eu acho que a igreja tem dificuldade com silêncio. Já viu que a gente tem uma certa dificuldade com silêncio? A gente não sabe ficar em silêncio assim, num instante, de olhar para dentro, de parar um pouquinho para refletir. Inclusive nas igrejas agora nós não estamos nem falando mais algumas coisas, porque senão fere ouvidos muito sensíveis e muito sensíveis a algumas coisas, mas muito insensíveis a Deus. Então a gente tem um certo temor. Lá tinha um cachorro que meu pai cuidava, e era um vira-lata que ele havia pego, e tinha as galinhas e tinha gatos, e eles se sentiam dono de uns, e quem é que era o gato de quem é que era o cachorro de quem. E meu pai tinha um cachorro predileto lá, chamava Jaque, e quando a gente viu um filme chamado Jack, ninguém sabia falar Jack, então falava Jaque, né? E ele uma vez, meu pai criava as galinhas, e ele tinha uma galinha lá que estava com pintinhos, e saiu do quintal dela para o lado nosso, e aí o Jaque queria matar a galinha, e a minha mãe ficava preocupada com a reação do meu pai, e meu pai foi lá e fez uma casinha de telha assim, uma coberturazinha num lugar, e botou lá para a galinha ficar com os pintinhos, e ele tinha um cuidado com aquela galinha, um cuidado com aqueles pintinhos. E aí à noite o cachorro foi lá e cavou do lado de cada cerca, e puxou a galinha, matou a galinha assim, estraçalhou galinha e pintinho, todo mundo. E quando amanheceu o dia, meu pai, que era um sujeito muito calmo, mas ele era policial, então andava sempre com um revólver, na hora que ele viu a galinha dele estraçalhada no quintal, ele arrancou o revólver, deu um tiro no pescoço do cachorro assim, aquilo atravessou o pescoço dele, ele saiu gritando e foi embora. Alguns dias depois, 2 dias depois, meu pai estava conversando assim, estava sentado meio de costa para o portão, e o vizinho que sempre estava com ele, sentado, olhando para o portão, falou para ele: Senhor Antônio, o senhor não tem medo de preso? Vocês que trabalham com prisão, não tem medo de preso assim, de ele fazer alguma coisa? Meu pai disse: tem, todo mundo tem uma certa cisma, mas também não tem como deixar de viver por isso. E aí ele falou assim: pois é, porque se a gente fizer alguma coisa para uma pessoa, corre um risco da pessoa vir se vingar, mas o senhor atirou no Jaque, ele está ali fora, querendo entrar. E aí a gente olhou, meu pai chamou, o cachorro estava lá cheio de barro, né? A tendência do cachorro quando se fere é passar lama, né? Ele estava lá cheio de barro, e de rabinho entre as pernas, assim, meio sem graça, querendo entrar. E o meu pai começou a chorar, meu pai era muito chorão, ele começou a chorar, e foi lá e pegou o cachorro e botou no colo. Já estou querendo chorar aqui também, vou tomar água aqui. E ele foi lá e pegou o cachorro e botou no colo, e passou remédio, e ficou cuidando do cachorro. E ele ficou, depois de muitos anos, rouco. Quando ele latia, o latido dele era rouco, porque andou cortando cordas vocais dele. Mas ele ficou um cachorro cada vez mais querido lá em casa, assim, depois que voltou.
Esse texto conta uma história que eu gosto muito, que é a necessidade que a gente tem de aprender a olhar para Jesus sempre como esse caminho único, mas caminho aberto. É caminho único, mas é caminho aberto para a gente poder chegar até Deus. De vez em quando nós nos sentimos meio perdidos, nós nos sentimos meio atravancados. Esse texto, no trecho anterior, ele vai falando sobre a responsabilidade que a gente tem de se esforçar, a responsabilidade que a gente tem de fazer o possível para entrar no descanso de Deus, mas de vez em quando parece que a gente se sente meio envergonhado porque não fizemos aquilo que deveria fazer, não fizemos como deveríamos fazer. Parece que a gente que já conhece tanto insiste em desobedecer a Deus, e aí o escritor dos Hebreus vai chamando a atenção para dizer: gente, a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer o que é possível para nós. E aí ele vai trabalhando esse processo como um todo, mas ele vai apontando para Jesus como esse elo de ligação, esse ponto de ligação. E ele diz: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Os judeus antigos, eles tinham aquele costume de ter um sumo sacerdote, que era o sacerdote dos sacerdotes, era como se fosse o Papa, da Igreja Católica, era aquela autoridade espiritual maior, era aquele ser que só ele podia entrar, só ele podia participar daquela segunda parte do templo que tinha um véu, que a Bíblia diz que era o véu que separava o lugar das pessoas pecadoras para o santo dos santos. E o sumo sacerdote entrava para poder oferecer o sacrifício por todo o povo. Ele era o representante, ele era aquele que levava o povo até Deus. E agora, depois da morte de Jesus, não existe mais sumo sacerdote na igreja. Continua existindo lá, com todas as mudanças já acontecidas e com todas as mudanças que aconteceram depois no judaísmo, mas no cristianismo não precisava mais, porque agora a Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote. É Ele quem entra na presença do Pai, e Ele quem me apresenta, e Ele quem te apresenta, e agora Ele já não leva mais um sacrifício, porque Ele é o próprio sacrifício, e agora eu não preciso mais repetir o sacrifício. Isso aqui não é uma repetição do sacrifício, porque o escritor dos Hebreus diz que o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Então Jesus não está mais repetindo o sacrifício por mim, não está mais repetindo o sacrifício por você, porque Ele já morreu na cruz. Mas eu preciso ter claro no meu coração que eu preciso ter a Jesus, o Filho de Deus, aquele que me apresenta diante do Pai como o sumo sacerdote. Já que eu tenho, e já que Ele entrou, o sumo sacerdote entrava no lugar dos outros, já que Ele já entrou, e a Bíblia diz que Ele é a primícia, é o primeiro que entrou no nosso lugar. Ele diz assim: se isso é uma verdade para você, conserve firme a sua confissão. Era um tempo difícil, era um tempo de confronto, era um tempo de luta, era um tempo em que ser cristão era servir no império que era contra, e as pessoas tinham que manter a sua fé, se quisessem se dizer cristãos, se quisessem ter o seu coração firmado, eles precisavam se manter firmes. E aí o escritor dos Hebreus diz assim: olha, já que Jesus é o seu sumo sacerdote, mantenha firme a sua confissão. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus é o teu sumo sacerdote? Então fica firme nisso. Toma posse disso, assume isso no teu coração, porque a luta daquele tempo era do império. A nossa luta hoje às vezes é do racionalismo, um racionalismo que faz a gente às vezes perguntar: será que isso é assim mesmo? A luta é de um materialismo que faz a gente não parar para pensar
que existe um constrangimento do meu coração na hora que peco. A luta hoje é de uma correria maluca que faz com que eu vá me envolvendo com tantas coisas e não vá percebendo esse detalhe que tenho de muitas vezes precisar voltar à presença do Pai. Hoje se fala tanto do que fazer para ser feliz, e as pessoas falam o tempo todo: o que importa é ser feliz. Você tem alguma coisa contra o casamento de homem em homem? Não importa, eles se amam, o que importa é ser feliz. Você tem alguma coisa contra, sei lá, fazer qualquer coisa que a gente não gosta ou que a gente acha absurdo? Não importa, o que importa é ser feliz. Ah, ela vai casar com uma pessoa que é um absurdo, mas não importa, o que importa é ser feliz. Ninguém pode ser feliz se não puder chegar livremente à presença do Pai para poder dizer: Pai, estou aqui de novo. Não existe felicidade em nada humano, não existe bem-estar à alma se a pessoa não puder chegar diante do Pai para poder dizer: Pai, eis-me aqui outra vez. Uma pessoa não pode ser feliz se não estiver em comunhão com Deus. Por isso que às vezes a gente anda com o coração meio atravancado, meio entristecido, meio esmorecido, meio desanimado. É porque às vezes nós vamos perdendo a intimidade com Deus, e aí vamos perdendo essa intimidade e não temos coragem de olhar para dentro e reconhecer que é falta de intimidade com Deus. Então nós começamos a olhar para frente, para o lado, para trás, para tentar explicar por que é que está ruim. Está ruim porque a minha igreja não é legal. Está ruim porque o meu trabalho não é bom. Está ruim porque, e eu começo a arrumar algumas explicações e não paro para assumir que está ruim, porque eu perdi a comunhão com Deus, e quando eu perco a comunhão com meu Pai, a minha vida vai ficando ruim, vai ficando vazia, e eu não vou encontrando sentido. Então eu preciso ter firme na minha cabeça que Jesus é o meu sumo sacerdote. Eu preciso ter firme na minha cabeça que Jesus já morreu por mim na cruz, já pagou o sacrifício, agora é o meu advogado diante do Pai, e eu preciso manter firme essa confissão, porque o mundo vai me pressionando, as situações vão me pressionando, e eu vou ficando meio sem saber o que fazer. Então o escritor vai chamando a atenção nossa para poder mostrar ao nosso coração que é preciso que tenha claro na minha vida que Jesus é a razão daquilo que eu confio, Jesus é o motivo daquilo que creio. E depois ele diz assim: é importante que a gente entenda que o nosso sumo sacerdote não é uma pessoa insensível. O Jesus que eu conheço, às vezes é muito diferente do Jesus da religião. O Jesus da religião tem hora que é meio seco. O Jesus da religião tem hora que é meio duro. O Jesus da religião tem hora que é meio distante. Eu não consigo, na minha mente, eu não consigo imaginar um Jesus que sorri. O teu Jesus sorri? O Jesus que tem na tua mente, você consegue pensar Jesus sentado numa roda, batendo papo, conversando com os discípulos, dando risada de uma piada? Dá para imaginar Jesus sentado numa roda de tereré, discutindo os resultados da eleição? O escritor dos Hebreus vai lembrar assim: presta atenção numa coisa, o sumo sacerdote que temos não é uma pessoa insensível que não sabe o que é o ser humano. O Jesus que é o meu sumo sacerdote, o Jesus que é o teu sumo sacerdote, é aquele que conhece o que é padecer. Ele se encarnou, veio aqui, vivenciou, experimentou, e na hora que a gente passa por um sufoco diante de uma situação, ele olha para mim e fala assim: cara, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso.
Foi por isso que Jesus deixou o esplendor da sua glória, como eu gosto de lembrar naquele hino antigo, e veio aqui e se encarnou e passou a viver os limites do corpo humano, de estar aqui e querer estar em outro lugar, e querer fazer um monte de coisa, tem hora e não tem jeito, de tropeçar em alguma coisa, meter o dedão numa raiz daquela e o dedo doer, e ele fala, ai! E fica imaginando Jesus tropeçar, fica imaginando Jesus com dor de barriga, fica imaginando Jesus olhando para uma mulher assim, passar uma mulher e falar, pô, vou virar o olho para evitar a fadiga. Jesus veio, Jesus passou pela agonia que nós passamos. Jesus sabe o que eu sinto, Jesus sabe o que você sente. Eu hoje, quando chego, sempre me lembro no dia que meu pai morreu, que eu cheguei lá no caixão, e aí eu cheguei de viagem, e eu vinha conversando, e estava tudo bem na minha cabeça, e na hora que eu cheguei de carro assim, saíram 150 cearenses de dentro de uma casa, todo mundo chorando, desesperado, e aí eu estava bem. Quando eu vi aquele monte de gente chorando, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não tem outra solução a não ser chorar também, né? Vamos lá, vamos chorar todo mundo. E aí minha mãe chegou abraçada comigo, chorando na beira do caixão, aquela coisa, aquele sentimento. Quando eu vejo alguém agora na beira do caixão, eu sei o que é isso. Eu não sei o que é estar dentro. Se bem que eu já estive numa peça, é verdade, já teve uma peça aqui que eu fiz dentro de um caixão, né? Era ali do outro lado. Mas assim, eu não sei o que é estar morto dentro, né? Mas o que é estar chorando na beira de um caixão, eu sei o que é. Jesus encarnou-se, Jesus tabernaculou com a gente, Ele veio e fez tabernáculo, Ele viveu aqui, Ele morou aqui, Ele sabe o que é. Portanto, querido, quando você estiver passando por uma grande agonia, quando você estiver passando por um grande problema, entenda que o teu sumo sacerdote sabe o que é isso, cara. Um dentista que nunca teve uma noite de dor de dente, lá na roça, sem remédio, com um dente cariado daquele que faz anos que tem um buraco nele. Um dentista que não sabe o que é o cara botar um pedaço de cana e amarrar um lenço assim, para ver se aquele negócio ficava apertando assim. Que não conhece o que é ficar sem analgésico. Ele não sabe o que é. Eu sempre falo que as pessoas aqui falam assim, tem gente aqui que fala assim, eu gosto tanto de frio, tenho um sonho ir para um lugar com frio assim. Vai ser pobre num lugar de frio, pobre, num lugar de muito frio, abaixo de zero, com a casa sem forro, feita de tabuinha, né? Coberta de tabinha, com a tábua sem matar junto assim, e aquele vento passando assim, de noite, e você com cobertorzinho de aquele seca-poço, que chama? Seca-poço. Aí eu quero ver o cara falar assim, eu gosto de frio. Gosta porque não sabe o que é. Passar frio com aquecedor, né, com casinha fechada, é outra coisa. Jesus sabe o que você vive, irmão. Jesus sabe o que você passa. Jesus sabe o que é padecer. Porque Ele sabe o que é padecer, Ele sabe compadecer. A diferença é que Ele não pecou. E aí está a bênção. Jesus não sabe o que é experimentar a dor da culpa, porque Ele nunca pecou. E é porque Ele nunca pecou, e só porque Ele nunca pecou, que Ele é o meu sumo sacerdote, o teu sumo sacerdote. E aí está a nossa alegria. Então eu preciso aprender, entender quem é Jesus na minha fé. Jesus é o meu sumo sacerdote, e Jesus é o santo que é capaz de me entender como pecador. Jesus me entende. Jesus te entende. Jesus te apresenta diante do Pai. Jesus se coloca diante do Pai, mostrando a você, porque Ele conhece, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é ser humano,
E eu sempre me lembro do Salmo 113, quando a Bíblia diz assim, que o Senhor, Ele é Deus que está acima dos céus, mas se inclina para ver o que se passa. Jesus não é insensível. Ele é o Deus que se encarnou e viveu entre nós para saber o que é padecer. Jesus é o sentido da graça, é o sentido da comunhão. Jesus é a alegria e a possibilidade que eu tenho de ser recebido pelo Pai. O escritor diz assim: já que é assim, já que você sabe quem é, já que Ele sabe quem é você, achegue-se, portanto, ao trono da graça. Achegue-se ao trono da graça, querido. Não fica distante de Deus, não fique longe de Deus. Quando tiver com a culpa muito grande, quando tiver com vergonha, quando a gente está doente, com alguém doente, a gente consegue chegar no trono da graça, mas quando nós estamos com culpa, quando a gente percebe que a culpa tomou conta da nossa vida, porque nós pecamos, e só sente dor espiritual quem é filho. Quem não é filho não sente dor espiritual, quem não é filho sente culpa moral. Quem não é filho fica: eu fiz uma coisa errada. Mas quem é filho tem consciência do que é pecado, é uma percepção diferente, é uma percepção realista, é uma percepção espiritual, é alguma coisa que incomoda a alma. E Davi diz assim: eu sinto como se a mão do Senhor pesasse dia e noite sobre mim. Quando a gente sente essa culpa, o escritor diz assim: vá ao sumo sacerdote, querido, aquele que conhece você, aquele que sabe o que é ser humano. Chega para ele e diz assim: Senhor Jesus, eu estou aqui de novo, com vergonha, mas eu estou aqui. E aí, o escritor não diz assim, chega e bate na porta e pergunta assim: Senhor, por acaso o Senhor me aceitaria de volta? Não, chegue ao trono de graça confiadamente, diz ele. Chegue confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro na ocasião oportuna. Meu irmão, você não tem outra possibilidade. Olha, não imagine que a tua possibilidade está na tua obediência. Não imagine que você estará domingo que vem porque você vai ser 100% obediente. A tua possibilidade e a minha possibilidade está no Cristo que conhece profundamente o meu coração. Então, eu posso chegar lá humilde, sempre. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e Ele em tempo oportuno vos exaltará. Humilde, porque Deus só recebe no trono da graça humilde. Deus só recebe no trono da graça quem tem a coragem de olhar para dentro e assumir que é pecador. Ainda quarta-feira estávamos estudando confissão de fé aqui. Nós temos o arrependimento para a salvação, mas precisamos nos arrepender dos pecados que cometemos. Quando o teu coração se sentir profundamente constrangido, com vergonha, dolorido, machucado por causa do seu pecado, e você quiser se voltar ao trono de graça, ao sumo sacerdote te esperando para te apresentar diante do Pai, e aí você não precisa chegar com vergonha, porque a moral para chegar diante do Pai não é a tua obediência, mas é a obediência do sumo sacerdote. Existe sempre um lugar no coração de Deus a um filho arrependido. Nós tomamos a ceia agora, não é como um meio para nos perdoar os pecados. Nós tomamos a ceia agora como um meio de dizer: Pai,
eu te louvo por Jesus. Pai, eu não quero continuar pecando contra Ti. Pai, eu quero que o Senhor me perdoe, e quero que o Senhor me ajude. É como uma pessoa faminta que sai dali com seu coração e se humilha diante do dono, e o dono lhe dá alimento, e ele volta fortalecido, e a gente sai daqui agora para dizer: cara, eu vou sair daqui e vou lutar contra o pecado. E aí o James estava falando aqui na ministração, irmãos, só é possível fazer isso se nós tivermos primeiro uma consciência de quem é Jesus. É o sumo sacerdote. Tivemos a consciência da percepção que Jesus tem de nós. Jesus não espera que você seja anjo, mas Jesus espera que você seja humilde, arrependido, que chega ao trono da graça humilhado, para dizer: Senhor, eu quero de novo. Uma vez, um rapaz fez uma coisa muito errada aqui, faz muitos anos. Não foi você não, foi outro. Fez uma coisa muito errada. E aí na hora que ele fez, era um negócio muito perigoso assim. Ele saiu correndo e chegou lá em casa e entrou em casa assim. E aí ele sentou num canto, a gente tinha mudado lá para aquela casa, e tinha uma sala ainda que estava vazia, e eu entrei no quarto, ele parecia um bicho do mato assim, sentado no chão e tremendo assim. E eu fiquei feliz aquele dia, porque era alguém que tinha feito uma coisa errada e correu para a casa do pastor. Às vezes tem crente que quando faz uma coisa errada, ele corre da casa do pastor, né? Não para a casa do pastor, né? Às vezes nós fazemos isso, nós fazemos uma coisa errada e corremos de Deus. Quando Jesus morreu numa cruz, é para que no dia que nós fizermos uma coisa errada, nós corramos para Deus. Para Deus que quer nos tratar, nos curar, nos resgatar. Nós temos uma percepção às vezes errada de pecado, irmãos. Pecado fere a santidade de Deus, porque machuca a criação de Deus. Pecado fere a santidade de Deus e entristece o coração de Deus, porque machuca a criação de Deus. Deus te ama tanto que Ele não quer que você peque. Deus te cuida tanto que Ele não quer que você peque. Mas se você pecar e você se sentir machucado, você tem um Deus que te ama tanto que quer te trazer de volta para tratar. Lá em casa nós temos uma sobrinha agora, né? E a sobrinha fica muito lá em casa, graças a Deus. A gente gosta muito dela. E agora vai ter que trocar as tomadas de casa. Não dá para ficar aquela tomada mais. Porque é impressionante quanto que criança tem curiosidade para meter o dedo no buraco da tomada. E a gente vai lá e fala: não pode. E ela fica olhando para a cara da gente assim. O pai hoje estava orgulhoso, porque diz assim: a mãe já falou um monte de vezes, eu disse uma vez e ela parou nada. Teve uma hora que ele não estava lá, ele estava chegando lá de novo. Igual a gente, né? Deus fala: pai, não faz não, cara. Não faz não, vai se machucar. Mas se machucar, o Senhor cuida, querido. Não prefira o ferimento, mas se tiver ferido, volta para o trono da graça. Se até os cachorros entendem que em casa é melhor e volta depois, se até os homens são capazes de receber e colocar no colo e tratar a ferida do pescoço, imagina o Deus que morreu na cruz por você. Por
Por isso que a gente fala, nunca seja desamoroso com alguém. E o Jambos estava lembrando isso aqui na ministração. Nunca seja desamoroso com alguém, mesmo quando esse alguém tiver te ferido. Porque a única possibilidade que você tem é no trono da graça. Eu queria perguntar para ti, hoje você tem alguma coisa que você quer voltar para Deus? Tem estado distante de Deus, sem comunhão, sem intimidade, sem proximidade? Tem um sumo sacerdote, o sumo sacerdote, te esperando na porta e falando: cara, entra para cá, fica aí fora não, fica longe não, entra para cá. Pai, eu quero me juntar ao meu irmão, à minha irmã, que nessa noite tem algum motivo para estar constrangido ou envergonhado. Noite de Santa Ceia, noite tão bonita para o nosso coração. Às vezes porque pecou, às vezes porque tem relaxado na vida contigo, às vezes porque tem estado na casa, mas não tem desejado a comunhão. Eu quero, junto com o meu irmão, a minha irmã, através do teu filho, nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós nos achegamos até o Senhor e pedimos perdão, Pai, e pedimos que o Senhor nos restaure, que o Senhor restaure a nossa comunhão, que o Senhor limpe a nossa sujeira, que o Senhor cure as nossas feridas, e que o Senhor nos dê a graça do abraço, Pai. Ó Pai, abençoa cada pessoa nessa noite que pede a Tua graça, Senhor, porque a pedimos confiadamente, porque cremos e mantemos a nossa confissão de que Jesus é o Teu Filho. Nós confiamos nele e nós esperamos por ele e o fazemos no nome dele. Amado, que a graça de Jesus, aquele que morreu por você, que o amor do Pai, aquele que te cura, que te perdoa, que te recebe, que a ação poderosa do Espírito que te convence, te leva para a presença do Pai, seja contigo e seja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Amém, Pai.